Boa tarde, paz do Senhor. Eu resolvi gravar esse vídeo com base nessa revista aqui, ó, gente. Discipulado, né? Pensando aí naqueles que são novos convertidos ou naqueles também que desejam renovar sua aliança com o Senhor. Relembrar aí algumas coisas, né? De como deve ser uma vida cristã, né? Para aqueles que ainda não têm o norte do que fazer, como fazer. Então, essa revista ela tem um conteúdo muito bom, a revista da CPAD. Quem é assembleano sabe, conhece as revistas da CPAD, que é bem utilizada nas escolas dominicais. E assim, essa revista ela vai conter 13 lições, né? Muito bom o conteúdo. A primeira lição vai falar sobre o discípulo e a comunidade. Vamos ver. O texto bíblico que vai iniciar essa lição 1 está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele que faz uma aliança com o Senhor Jesus precisa entender que a partir daquele momento que você diz sim para Jesus, tudo se faz novo na sua vida e as coisas velhas vão ficar para trás, ou seja, os erros do passado, né? Aquilo que você fazia, você vai deixar de fazer. Então Deus, ele, na sua palavra, ele traz que se você faz uma aliança com Cristo, tudo se fará novo na sua vida. Mas como assim, Cíntia? É uma chave que vira dentro da gente, no mundo espiritual. Quando eu abro a minha mente para as coisas do céu, eu vou fechando ela para as coisas da terra. Quanto mais eu abro minha mente, o meu coração para as coisas de Deus, mais eu estou fechando essa porta para as coisas da terra, para as coisas do mundo. Então, tudo vai se fazer novo porque a mentalidade da gente começa a mudar. Então, tem uma viradinha de chave aí. Quando eu chamo Jesus para a minha vida, eu digo, sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu estou dizendo para Ele, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade e não a minha. Então, quando eu digo sim para Jesus, eu tenho que dizer não para o meu eu, para o desejo da minha carne. Então, a vida, para quem vai começar aí, para quem está começando uma vida com Cristo, vai entender no meio da caminhada que as mudanças de hábitos, elas vão acontecer. Mas assim, eu preciso querer. Não é só Deus vem na minha vida e começa a transformar tudo, vou tirar tudo do lugar, se tão somente eu não quiser. Eu preciso querer. E quando eu falo preciso querer, é deixar as coisas que eu quero do meu jeito para segundo plano e fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Vamos ver mais pra frente. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para dar sabor e a luz serve para clarear quem está na escuridão. Para que eu seja o sal da terra e a luz do mundo, primeiro, aonde eu chegar, a minha vida ela precisa ser o diferencial. Ela precisa ser o sabor daquele lugar onde eu estiver. E ser a luz do mundo é ser a luz na vida daqueles que estão na escuridão. Como é que eu vou ser isso? A partir da palavra de Deus, que é a bússola, é onde eu vou aprender a andar com Cristo, é onde eu vou aprender quem é Cristo, como, né, o que é que Cristo se agrada, o que é que entristece o coração de Cristo, o que é que Cristo fez, como é que Cristo andou. Então eu vou entender o que é que eu devo fazer para que Cristo se alegre na minha vida e eu possa ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós precisamos ser a diferença onde nós formos. Eu costumo dizer que nós devemos ir para a igreja? Devemos ir. Mas antes de devermos ir para a igreja, eu acredito que há um dever maior, que é ser a igreja. Eu preciso ser a igreja de domingo a domingo. O que é que tem na igreja? Na igreja tem o que? Um culto. Na igreja tem pessoas, na igreja tem palavra, na igreja tem louvor, na igreja tem oferta,
Na igreja tem presença. Então, tudo que tem na igreja tem que ter dentro de mim. Tem que ter dentro de mim, tem que ter palavra, tem que ter presença, né? Precisa ter Jesus dentro de mim. Como que eu vou ter Jesus dentro de mim? Através da palavra de Deus. Não tem outro meio de você conhecer a Cristo se não for através da palavra de Deus. Então, vamos lá. Há muitas maneiras de os crentes servirem e influenciarem as suas comunidades. Como servos de Deus, devemos ser bons cidadãos, bons vizinhos e amigos. A comunidade onde vivemos deve sentir o efeito salutar de nossa presença. Entendeu? Aí as pessoas elas precisam sentir o efeito da minha e da tua presença quando nós estivermos em determinados locais. Quando fala comunidade, fala em todos os ambientes, fala trabalho, escola, onde você for, na reunião de amigos, no aniversário, independente das pessoas serem cristãs ou não. As pessoas elas precisam sentir algo diferente quando a gente chegar. E esse algo diferente não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Quer dizer que a presença de Deus, ela precisa estar comigo e ir comigo aonde eu for. E para a presença de Deus ir comigo aonde eu for, eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Se esperamos influenciá-la, em nome de Jesus, devemos tomar parte nas atividades comunitárias. Mas antes, precisamos saber quais dessas atividades são boas e dignas e quais irão prejudicar o nosso testemunho cristão. Incentive, né? Precisamos, na verdade, estar sempre incentivados a trazer essa mudança, né? Toda vez que você for fazer algo, seja no trabalho, seja na escola, enfim, temos que fazer algumas perguntinhas para Deus, para saber se realmente Deus está se agradando daquilo, né? Eu posso fazer essa atividade? Isso agrada ao Senhor? Eu sempre falo isso com meu filho assim. Você pode cantar o que você quiser, você pode dançar o que você quiser, mas tudo, né, para os adultos vão entender mais do que para criança. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas nem tudo vai agradar a Deus. Então, antes de você cantar uma música, antes de você dançar uma música, antes de você assistir alguma coisa, você precisa fazer uma perguntinha. Senhor, é da tua vontade que eu assista a isso? O Senhor vai se alegrar comigo se eu estiver assistindo esse conteúdo, dançando essa música, cantando essa música? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Existe o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém, porque nem tudo vai agradar a Deus, nem ao Espírito Santo. Então, dentro de nós não pode jorrar água doce, água salgada. Né? Dentro de mim não pode existir dois senhores, porque em algum momento você há de aborrecer um. Eu não posso agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então eu preciso escolher qual que eu quero agradar. E no nosso caso, que escolheu a Cristo, é agradar ao Senhor. Né? Há muitas formas do cristão vincular-se a algum tipo de atividade social refletindo a luz de Cristo. Em todos os nossos relacionamentos, devemos dar bom exemplo de cristãos. A Bíblia diz: torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Então, em tudo que vamos fazer, temos que fazer para a glória do nome de Deus, para darmos bons exemplos. É fácil? Não é. Somos julgados, apontados. Porém, quem nos justifica é o Senhor. Eu e você não precisamos bater boca com ninguém para se justificar. Eu e você não precisa discutir com ninguém para dizer, não, eu não falei, não, eu não fiz, não. Não. Entrega na mão de Deus e vai. Faz o que tem que fazer, faz o que é certo aos olhos de Deus e vai. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 10 a 12, né? Aqui na revista vai trazer um esquemazinho aqui sobre... vamos lá. De que modo, né, o cristão ele pode influenciar positivamente a sua comunidade. Então, baseado nesse texto de 1 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12, vamos lá, o primeiro tópico. O crente não deve pagar mal por mal, injúria por injúria. Ao contrário, deve sempre bendizer. Vamos lá, pagar na mesma moeda. Quem não já ouviu isso?
Vou pagar na mesma moeda. Se ele fez comigo, eu vou fazer com ela também. Né? Já ouvimos muito isso. Então, você cristão, sua mente é diferente. Não pague o mal com o mal. Nem injúria por injúria. Não é olho por olho, dente por dente. De jeito nenhum. A Bíblia vai ensinar que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. É isso aí. É difícil? Muito. Só que assim, a tua salvação depende disso. Se você não faz o que agrada a Deus, você está colocando em jogo a tua salvação. E a nossa vida, ela foi comprada por um preço muito alto, um preço de sangue. Você não pagou, mas o Senhor, Ele pagou lá na cruz do Calvário, por mim e por tua vida. E ressuscitou para que eu e você tivesse salvação. Então, assim, cada vez que você deixar de fazer algo que agrada a Deus, está colocando tua salvação em jogo. Então, não pague o mal por mal. Falaram de você? Te julgaram? Te maltrataram? Pisaram você? Te humilharam? Perdoa. Ah, irmã, é fácil? Não. Pede a Deus que Ele vai te ajudar. Porque sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, tá com o coração doendo? Tá triste? Tá com rancor? Tá sentindo um ódio de alguém? Conversa com Deus, ora no teu quarto. Senhor, eu tô com raiva daquela pessoa. Porque aquela pessoa falou aquilo pra mim, me machucou, me doeu. E eu tô com raiva dela. Tira do meu coração essa dor, essa mágoa, Senhor, porque eu quero perdoar ela. Porque o Senhor me ensinou que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Cristo é: a maldade pode estar no coração de quem quer que seja, menos no meu. No meu coração, não. No meu coração não tem lugar para maldade. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, eu quero estar limpa de mão e pura de coração. Por isso, quando você deslizar, que isso é normal, todo mundo desliza, comete qualquer erro, delito, pecado, conversa com Deus. Corre, conversa com teu pai. E fala: pai, eu pequei, pai, eu errei, pai, eu tô sentindo isso. Conversa com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, Ele perdoa os nossos pecados e joga no mar de esquecimento. Mas a consequência do nosso pecado, infelizmente, a gente vai pagar, né? E paga aqui, viu? Então, assim, te fizeram mal, entrega na mão de Deus, pede ao Senhor para te ajudar a perdoar e não faz igual. Por quê? Porque a tua salvação depende disso. Porque não vale a pena você se sujar por causa de ninguém e de nada. Porque a tua salvação, ela é individual. No tópico 2 diz assim, ó: o crente que quiser ver dias felizes deverá guardar sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É isso mesmo. A nossa língua, a palavra de Deus diz que dela procede as saídas do bem e do mal. Nós podemos usar a língua para fazer a maldade ou para lançar palavras positivas, palavras boas, palavras de encorajamento. Mesmo no momento ruim, a gente pode lançar palavras boas. Mas se usarmos ela para falar mentira, engano, falar mal do outro, xingar, desejar o mal, aí vamos estar plantando coisas ruins. E isso vai ter fruto. Porque isso é um plantio. Todo plantio gera fruto, né? E o que é que você vai receber de fruto? Se você plantar coisas boas, você vai colher o quê? Coisas boas. Se você lança, que palavras são como sementes, como flechas. Se você lança palavras de bênção, o que é que você vai colher? Bênçãos. Se você lança palavra de maldição, o que você vai colher? Então a gente planta e a gente colhe. Não dá para plantar batata e colher cenoura. Plantou batata, vai colher batata. Então, tá com vontade de falar, de chutar o pau da barraca e... ó, vai orar, minha filha. Vai orar, porque o negócio é sério. Se você emprestar a tua boca pro diabo pra você falar coisas que não devia... oh, minha filha, é triste, viu? Porque aí você tá dando uma brecha, abrindo uma porta para Satanás entrar na tua vida e bagunçar tudo que Jesus já arrumou. Então, tem que vigiar também com a língua. O crente deve afastar-se do mal e fazer o bem.
Eu estou ali numa roda de conversa, estou vendo que a conversa não está indo muito bem, o assunto não está muito legal, Deus já saiu daquela conversa ali, o que é que eu faço? Ó, vou para bem longe. Se eu não posso contaminar as pessoas com a bondade de Cristo, se eu não posso influenciar aquele meio com palavras de Cristo, com palavras de salvação, de encorajamento, eu saio daquele lugar, né? Apartai-vos do mal, se afaste do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que é que você faz? Você viu algo, uma situação a qual você estava perto e que Deus não está ali? Saia, corra, vá embora. Nem todo meio é para você estar. Não é com toda pessoa que você tem que andar. Luz e trevas não andam juntos, tá? Não tem como. Andar com pessoas que não falam a mesma língua que você não dá. Infelizmente. Um há de influenciar o outro. E se você não tiver força e maturidade para influenciar o outro, você vai cair no laço e vai fazer igual o outro. Já me falar que quem anda com porco farelo come? Então, é isso mesmo. Talvez você ande com pessoas que estejam com a vida aí toda atribulada. E aí, quem está ali de fora vai falar, mas fulano não disse que agora se entregou a Cristo, que a vida é de Cristo e está andando com outra pessoa. Eu sabia que era mentira. Por quê? Mas eu não devo nada a ninguém, realmente. Você não deve nada para ninguém, você deve para Deus. E Deus está gostando que você esteja andando para cima e para baixo aí com essa pessoa? Porque assim, se a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, quer dizer que até as tuas amizades o Senhor vai trazer novas. Ele vai transformar todo o ambiente à tua volta. Não é só a tua vida, não. É tudo. Quem ele não quer na tua vida, ele vai tirar. Queira você ou não. Quem ele quer, ele vai trazer, nem que seja de longe. Porque ele sabe com quem você tem que andar. Então, assim, às vezes tem amizade que Deus está querendo tirar da nossa vida e a gente fica ali insistindo naquela amizade, mas Deus não quer. E a gente precisa entender o trabalhar de Deus. Que tem amizades que só leva você para baixo, ou que está com você só para sugar de você, ou que está com você só para poder pongar na tua fé, por interesse. Deus não quer. Deus quer que você ande com pessoas que te tragam para mais perto da vontade de Deus. Deus quer que você ande com pessoas que te acrescente, que te ajude a alimentar a tua alma positivamente. E não sente com você para bater papo, para falar da novela, do não sei das quantas, de não sei o que, da vida de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Vigia. Vigia, porque isso tá assim, ó, de gente. Não se preocupa, não. Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida na hora certa. Então, você viu que aquela amizade não é de Deus? Se afasta. Porque se você não se afastar, o próprio Deus, ele vai lá e vai arrancar de você. E quando Deus arranca, dói. Então vai se afastando devagarzinho, vai orando, sabe? Deus vai começar a trabalhar de forma que você não vai nem perceber. Se você então quiser. Então, o tópico 4 diz: o crente deve buscar a paz e seguir a paz. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar sempre estar em paz e seguindo a paz. Tudo aquilo que venha trazer contendo a tribulação, divergência da palavra de Deus, sai fora disso. Porque a gente tem que viver debaixo da paz do Senhor. O mundo pode estar à minha volta caindo, chovendo canivete, como dizem, mas a paz do Senhor, ela precisa estar em minha vida. Porque a paz de Deus na minha vida ainda depende da paz dos outros. Eu quero estar com Deus, com a paz de Deus sempre, independente se a minha volta ao mundo estiver desmoronando. Como eu falei, é salvação individual. A sua vida com Deus é a sua vida com Deus. Não depende do outro para ter sua vida com Deus. Então vamos lá. A vida do crente também se projeta na comunidade. É da própria natureza humana a necessidade de companheirismo. Todo mundo precisa, né? De alguém para andar junto, lado a lado. Tem alguém para conversar e tal, para dividir. Para a construção conjunta de uma sociedade, né? Vale lembrar que Jesus disse em sua oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está lá em João 17, versículo 15. A conversão, portanto, não significa afastar-se fisicamente do mundo, mas exercer influência
para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Então, assim, se afastar, como aqui a palavra diz, não peço que tires do mundo. Então, se você servir a Cristo, não quer dizer que Deus vai te tirar do mundo. Mas você passa a fazer o quê? A ser uma diferença no mundo, né? A ser um ser transformador, um ser de influência. Uai. Então você passa a ser alguém que vai transformar o ambiente onde você está, que vai ser alguém que vai dar sabor àquele lugar, né? Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Sede transformados, né? Seja você a transformação que o mundo precisa nesse momento. Uma nova vida espiritual, uma nova fé. É possível que tenha tido antes uma vida religiosa? Sim, provavelmente. Sua atuação sempre foi marcada pela fidelidade aos princípios religiosos ou até então adotados. Ou quem sabe, mesmo sem ser religioso, sempre teve um comportamento inquiridor, procurando descobrir o que já está por trás da vida. Ou talvez tenha sido daqueles que jamais se preocuparam com tais coisas, preferindo apenas os prazeres da vida material. Não importa. A verdade é que onde você esteve, a comunidade sofreu os reflexos do seu comportamento. Aonde você vai, aonde você está, todos à sua volta vão sofrer, né, vão receber ali o reflexo do teu comportamento. Isso é fato. Mas agora, tudo mudou. Você experimenta a fé viva e verdadeira, plantada no seu coração pela palavra de Deus, que o levou para a salvação. Porque agora você fez uma aliança com Cristo e agora você está em rumo à sua salvação diante de Deus. E quando a gente faz uma aliança com Cristo, é que a gente precisa começar a buscar uma vida com Cristo, uma vida de oração, uma vida de palavra, de busca de conhecimento, né? Porque é tudo novo. E tudo isso vai nos fortalecendo na presença de Deus, e a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, vai alcançando fé, força, vigor, enfim. Sabedoria, discernimento, né? E aí vai te levando para os próximos passos, né? Depois de fazer uma aliança com Cristo, tem outros passos que você vai chegar. Mas a priori realmente é essa busca, porque você tem que buscar o que? O teu relacionamento com Cristo. Porque assim, ó, o pastor lá da igreja tem um relacionamento dele com Cristo, as irmãzinhas da igreja também têm um relacionamento dele com Cristo. E você precisa ter o teu relacionamento com Cristo. Você não pode começar a viver uma vida com Deus baseado na vida do irmão com Cristo. Você precisa buscar a sua vida com Cristo, a sua intimidade, o teu relacionamento, porque ele agora passou, ele é teu pai e agora ele vai ser o teu amigo de todas as horas. É alguém que você vai conversar o tempo todo. É alguém com que você vai dividir tua vida, tua rotina, teus conflitos, teus medos, enfim, você vai dividir tudo com ele agora, porque ele não é só o pai, ele agora é o amigo, né? Você passa a ser chamado de filho de Deus, porque assim, existe uma grande diferença entre criatura e filho de Deus. Criatura é aquele que foi criado pelo Criador, e filho é diferente. Filho, meu Deus, se você é mãe, você sabe o que eu vou te dizer. Quando a gente só é filha, a gente age de um jeito com a nossa mãe, né? Assim, quando a gente se torna mãe, a gente entende verdadeiramente o que é ser mãe. A gente não olha mais com a visão de quando eu era só filha, né? Então, é diferente. Agora, quando você diz sim para Jesus, você está dizendo assim, eu quero ser tua filha. Que agora eu tenho um pai. Agora eu tenho uma referência. Agora eu tenho alguém para que eu possa obedecer. Agora eu tenho alguém que eu preciso conversar. Agora eu tenho alguém que eu preciso contar a verdade. Agora eu tenho alguém que eu preciso obedecer, ouvir, respeitar. Porque Deus é meu pai. Deus é o teu pai. E agora você aceitou o filho dele como teu salvador, que é Jesus. E agora você tem um compromisso maior. E agora você precisa ser mais obediente. Né? Agora você precisa ter um relacionamento mais perto, mais achegado. Porque você quer que o pai te proteja. Você quer que o pai ande com você. Você quer que o pai te abrace. Você quer que o pai te defenda. Você quer que o pai brigue por você. A gente quer isso, nosso pai. Mas a gente também, como filho, tem os nossos deveres. As nossas obrigações de filho.
obedecer, né? Ser amigo do Pai, conversar com o Pai, não esconder a verdade do Pai, né? Não desobedecer o papai, fazer a vontade do Pai. Então a gente também tem os nossos deveres, suas obrigações, né? Seria uma atitude de egoísmo a partir de agora se você resolvesse viver recluso, sem que os outros pudessem ficar sabendo acerca da sua transformação, né, que Deus operou em sua vida. Egoísmo mesmo, né? Eu fiz uma aliança com Cristo, não vou contar para ninguém. Não existe isso, pelo contrário. Você precisa contar mesmo para as pessoas. Olha, eu fiz uma aliança com Cristo, tenho uma experiência nova com Cristo. Eu quero viver algo novo com o Senhor. E aí você pode também colocar para fora, para que as outras pessoas também tenham essa sede, essa vontade de descobrir algo novo que é viver com Cristo. Então, este não é o propósito de Deus, que você se entregue para Ele e esconda. Porque, infelizmente, igreja tem muita gente que esconde. É lamentável, mas é verdade. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que é cristão, por medo de ser mal interpretado, por medo de ser excluído de alguma coisa, por medo, vários medos. Mas assim, quem te justifica é Deus, quem te guarda é Deus, quem te protege é Deus, e ninguém pode fazer nada contra você. Porque operando Deus, ninguém pode impedir o operar do Senhor. Ele vai na tua frente, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra de todo mal, porque Ele está contigo todos os dias, lado a lado, até a consumação dos séculos, né? Até o fim dos tempos, o Senhor Ele vai estar com você. Então não tenha medo de nada não, viu? Pelo contrário, tenha orgulho, porque você fez a melhor escolha da sua vida, porque você podia estar vivendo lá no mundão, vivendo pro inimigo, fazendo a vontade do diabo, mas você escolheu fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque você está agindo de forma correta, porque você está pensando na sua salvação. Porque muitos estão vivendo na terra achando que é só isso aqui e que não vai acontecer nada. Mas a nossa vida aqui na terra, ela tem um preço, né? E Deus ele vai cobrar, ele vai falar assim naquele grande dia: deixa eu ver as tuas mãos, o que foi que você fez com tudo que eu te dei? Porque Deus ele deu para mim, deu para você dons e talentos, e Ele espera que eu e você use com sabedoria. E o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar o que foi que você fez com o que você ganhou, né? Porque foi de graça para mim e para você, mas para Jesus não foi de graça. Foi um preço de sangue, nunca esqueça disso. Então Deus deseja que todos venham a se arrepender. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Depois eu vou deixar os textos bíblicos. Então, o apóstolo Paulo passou por experiência semelhante. Olha o que Paulo relatou em Gálatas, no capítulo 1, versículo 14. E, na minha nação, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo se considerava zeloso das tradições de seus pais, excedendo na prática a muitos da sua idade. Mas quando a sua vida foi transformada, ele prontamente mudou de rumo, tornando-se um ativo pregador do Evangelho. Olha, falar de Paulo, gente, falar de Paulo é tudo de bom. Paulo, aqui ele está falando que ele era zeloso pelas coisas de Deus a partir do que ele aprendeu com seu pai. Paulo era um homem religioso. Vocês vão aprender isso quando vocês começarem a buscar na palavra de Deus, conhecer os apóstolos, né? Conhecer os profetas do Senhor. Paulo era um homem religioso, então na sua religiosidade ele já era zeloso pelas coisas de Deus, pela casa, pelo templo, né, pelos ensinamentos. Ele era todo certinho, né, tinha um zelo pelas coisas de Deus. Antes de ter um relacionamento com Deus, Paulo já cuidava das coisas de Deus lá no judaísmo, com seus pais. Então ele já era zeloso com as tradições. Quando Paulo se converteu a Cristo, vocês vão conhecer a história de Paulo, que tinha o nome de Tarso, e indo para Damasco, o Senhor ali veio como uma luz e fez ele cair ali do cavalo, e Paulo ficou cego por 3 dias, e Paulo ouviu o Senhor falar, bradar e dizer: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Porque Paulo tinha um zelo pelas coisas da igreja, do templo. Paulo tinha um zelo pelas tradições religiosas, mas Paulo não tinha zelo pelas almas. Ele era um homem religioso, ele não era um homem cristão, não era Cristo o centro da vida dele. Então ele era um homem religioso. E aí Paulo se converte a Cristo e Paulo passa a ser um
pregador da palavra de Deus, porque Paulo conheceu a Cristo não só de ouvir falar, mas de com ele andar. E Paulo se converteu ali rapidamente. Paulo já queria pregar o evangelho e ele foi um pregador da palavra de Deus. Ele morreu pregando a palavra de Deus. Não tinha tempo ruim para Paulo, não. Ele virou um pregador. Então ele começou a ter zelo pelas vidas, pelas almas, que é o que realmente agrada a Deus. Não adianta ter zelo pelas coisas da casa de Deus, se não tiver zelo pelas almas, porque a casa de Deus sem as almas não é nada. Adianta de quê? Um templo bonito, arrumado, lindo. Se não tiver almas, vai adiantar de quê? Então, o que é mais importante são as almas, são as vidas. É a sua vida e a minha vida. Isso que é importante, tá? Então, Paulo mudou de rumo, deixou de ser zeloso pelas coisas da casa de Deus, das tradições religiosas, para ser o quê? Um pregador do evangelho, para ser um pescador de almas. Foi isso que Paulo se tornou. Se você fizer um levantamento nas cartas de Paulo, vai descobrir quantas comunidades, verdade, viu? Nas regiões da Ásia, Europa, foram beneficiadas pela nova vida do apóstolo, que pregava a fé no Senhor Jesus. Ainda hoje, e enquanto Jesus não voltar, seus ensinos repercutem em todo o mundo, porque ele resolveu ser uma bênção para os outros. Vivenciar uma nova fé através das boas obras é uma outra atitude que de agora em diante deve marcar a sua vida. Entenda bem, você não pratica boas obras para ser salvo. Este caminho jamais leva o homem a Deus. Depois você lê Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não é o que eu faço, o que você faz, que vai garantir a minha salvação. A minha salvação está em Cristo, que pagou um preço e deu para mim de graça. Eu não paguei por ela, porque Cristo pagou em meu lugar. Então, a salvação é um dom de Deus e não depende das obras que eu faço. Por isso que fazer a caridade é lindo. É maravilhoso, é lindo, perfeito. Bato palma para quem faz. E eu faço também. Temos que fazer, temos que ajudar o próximo sim, na medida do possível. Não para se vangloriar, não para ficar postando o que faz, o que ajuda fulano, beltrano, ciclano, mas fazer para que Deus se agrade. Eu devo ajudar o meu irmão quando o meu coração arder para fazer isso, quando eu sentir de Deus de fazer isso, eu devo fazer. Porque não é todo mundo que vai bater na minha porta e eu vou fazer tudo que a pessoa quiser. Não é assim que funciona. Eu preciso saber primeiro se é da vontade de Deus, porque só Deus conhece as nossas vidas, nossos corações. Temos que ter muito cuidado com isso. As obras são lindas, mas a gente tem que primeiro perguntar a Deus qual delas devemos participar. Se você já é salvo pela obra de Cristo, né? De estar ali no Calvário, isso já vai resultar em boas obras na terra. Se você já entendeu que a tua vida ela é salva, ela foi salva pela graça de Deus quando entregou seu único filho na terra para morrer em nosso lugar, para ressuscitar o terceiro dia. A partir daí, as boas obras elas começam a acontecer na nossa vida. É por isso que está escrito, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Está escrito em Tiago 2:26. Portanto, esta é outra maneira de você ajudar a sua comunidade, mostrando que a sua nova fé está aliada à prática. Eu preciso ter fé, crer no Senhor Jesus, né? Será salvo em minha casa, e praticar as obras do Espírito. Então, essas duas coisas precisam andar juntas, fé e obras. Não adianta eu, como eu falei, de fazer as obras, as caridades, se dentro de meu coração não tiver fé que Jesus pode fazer. Tem gente que fala assim, a gente precisa levar o alimento para casa de fulano, botando ciclano, tá precisando de comida. E aí você vai levar só a comida e a palavra de Deus, que é quem nos alimenta. Porque a palavra de Deus, ela é pão, ela é vida para nossas almas, né? Então, a gente precisa também levar para essa pessoa que está precisando de um alimento,
uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra talvez até de exortação, de conserto também, uma palavra que venha do coração de Deus. Porque não adianta você só levar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Você pode ir lá levar a comida que essa pessoa precisa agora, ela precisa daquele remédio, daquela comida agora. Mas você também precisa levar para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ela precisa de Jesus na sua vida. Porque a fé nos fortalece. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus. Sem a fé. É como um ciclo. Eu preciso de fé para agradar a Deus. E como é que eu vou ter fé? Ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Então, eu escuto a palavra de Deus, eu vou ter fé e eu vou praticar o que eu aprendi com a minha fé. Então, a fé sem as obras é morta. As obras sem a fé também não tem valor. Então, uma coisa leva a outra. A fé resulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Está escrito no Salmo, capítulo 30, versículo 5. Em outras palavras, esta esperança traz certeza não só para a eternidade, mas também para a vida terrena. O salvo é, portanto, um idealista que, por força da sua fé, enxerga acima das circunstâncias para sempre viver em triunfo. Gente, só é possível enxergar além das circunstâncias quando a nossa mentalidade foi transformada pelo poder de Deus. Senão, não dá para enxergar além do que os nossos olhos carnais conseguem ver. Quando se extingue a vida física, a nova esperança coloca-o no céu, adiante do trono de Deus, onde receberá os galardões pelos trabalhos aqui prestados, levando-se em conta as motivações de cada obra realizada. Leia depois 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10. Então, assim, a conversão, se converter, portanto, não significa se afastar do mundo fisicamente. Mas o quê? Exercer influência para transformá-lo pela presença ativa dos salvos em toda a parte. Então, nós devemos contagiar os outros com a nossa fé em Cristo Jesus, através das nossas obras, praticando, mudando de hábitos, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito bíblico de moral. É bom ficar claro que o conceito bíblico de moral é absoluto. Esta é uma área que não pode ser relativizada, como querem alguns, né, fazer. Eles condenam com dureza determinado pecado, mas em relação a outros preferem o caminho da omissão. Normalmente, quando este assunto é abordado, a primeira coisa que vem à tona é que se trata apenas de sexo. E não é, tá? Mas segundo os padrões bíblicos, isso implica também em finanças, a palavra empenhada, a sinceridade, no lidar com os superiores imediatos, a retidão no cumprimento de normas, o não comprometimento com os valores mundanos e o apego à ética cristã, toda a prova. É preciso que todas estas áreas sejam consideradas, tá? Inclusive a sexual, no que tange ao nosso comportamento perante a comunidade. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus 5, 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Quem eram os escribas e fariseus, igreja? Era aquele povo religioso que precisava mostrar para os outros que orava, que buscava Deus, que dizimava, que orava em praça pública para todo mundo ver que estava orando. Hipócrita, né, na verdade, porque a gente não precisa fazer nada em público para que Deus veja que a gente está fazendo, né? Então, assim, aqui Deus está cobrando o que da gente? Que a gente precisa ser justo além disso. Nossa justiça tem que ser além disso. Nós não precisamos estar provando nada para ninguém, mostrando nada para ninguém, porque Deus, ele faz isso por nossas vidas. Ele mostra quem a gente é, o que a gente fez, sem que a gente faça nada.
Então a nossa justiça precisa exceder essa hipocrisia. Então, como somos vistos pela comunidade? Isso é uma pergunta. Como é que você é visto pela sua comunidade? Quando eu falo comunidade, igreja, é justamente onde você vai, tá? Os ambientes que você vai, é a comunidade. Seja no trabalho, seja na igreja, seja numa reunião familiar. Como você é visto por essa comunidade? Uma perguntinha pra gente refletir. Vale a pena parar um pouquinho para refletir sobre isso. Como o nosso comportamento, depois eu vou querer até que você escreva, né? Pega um caderninho, escreve aí sobre o que você está aprendendo, o que você está adquirindo de conhecimento. E aí depois você pode terminar de comentar, mandar sua dúvida sobre qual tema, qual assunto, do que foi discutido aqui, tá? Não vamos entrar em coisas que eu não trouxe aqui. Como o nosso comportamento está sendo refletido na nossa comunidade? Como as pessoas que nos cercam estão julgando a nossa maneira de pensar e agir? Vai me salvar o que o outro acha, deixa de pensar sobre mim? Não. Mas essas perguntinhas, elas são como um termômetro para a gente poder entender, analisar até onde a minha vida está sendo útil para transformar outras vidas. Até onde o meu comportamento está ajudando a transformar outras vidas ou o ambiente onde eu estou. Com essas perguntinhas eu vou conseguir enxergar os meus erros, os meus defeitos, porque a gente tem uma dificuldade gigantesca de enxergar os nossos erros, tá? Nós fomos treinados culturalmente para falar das nossas qualidades, para nos gabarmos, para falar daquilo que a gente faz bem. Mas não fomos treinados para dizer o que nós não fazemos de bem, de melhor. Nós não fomos treinados para dizer quais são os nossos erros, os nossos defeitos. Então, essas perguntinhas servem para nos dar esse norte. O que elas pensam acerca do uso que fazemos do dinheiro? Como elas encaram o nosso relacionamento com o sexo oposto? Será que nos julgam cumpridores das normas que regulam as relações sociais? Você agora é um novo crente e está iniciando uma nova vida. É provável que em alguns pontos, né, o seu passado não tenha sido promissor. Em outros, talvez até tenha. Só que hoje você está vivendo na dimensão do Espírito, certo? Isso significa produzir frutos sadios, que testemunhem diante dos homens a boa qualidade espiritual da árvore que você se tornou. Então, este ponto tem maior implicação com a área do relacionamento. Antes de se converter, é provável que você, sob a alegação do convívio social, tenha frequentado lugares impróprios, sem se dar conta do mal que isso representava, mas seus olhos espirituais agora estão abertos. Então agora você consegue ver aquilo que você não conseguia enxergar, certo? Agora você consegue discernir quais são as boas amizades, que tipo de lugar você pode frequentar, sem colocar sua vida espiritual em risco, como afastar-se de situações que vão levá-la ao fracasso. Nada melhor para este caso que os conselhos do Salmo 1. Abra sua Bíblia e leia, né, o que está escrito lá no Salmo 1. Você vai fazer isso depois, tá bom? Você vai abrir sua Bíblia lá e vai ler o que está escrito lá no Salmo do capítulo 1. Aí está, com toda segurança, um referencial para você se orientar às suas novas relações sociais. Há um texto da revista Jovem Cristão que exemplifica bem um assunto que está sendo abordado, principalmente em relação à juventude. Na nossa revista, ela tem alguns textozinhos, né, que vai trazer vou trazer para vocês aqui um exemplo. Sua turma de faculdade está arrumando uma tremenda festinha para comemorar o aniversário de uma pessoa simpática da sala. Vai ter muita comida, bebida, namoro de ocasião e sabe lá Deus o que mais. Ninguém vai faltar. E se você não for, passará a semana inteira explicando o motivo. Há duas opções. Ir e se comportar como um peixinho fora d'água, beber só refrigerante, se não tiver, vai ser água mesmo. Ficar a léguas da pista de dança, só conversar com colegas do mesmo sexo e nunca jamais prestar atenção na música que está sendo tocada.
Porém, é bom que você saiba de uma coisa: esta solução é inviável, pois não condiz com o padrão de vida estabelecido pela Bíblia, que, entre outras coisas, aconselha-nos a evitar a aparência do mal. Se eu sei que aquela festinha vai me fazer querer uma coisa, querer outra coisa, que eu ainda estou sendo liberta daquilo, eu tenho que evitar e não ir. Evitar, fugir da aparência do mal. Por quê? Porque você vai na festinha, de repente você está ali, começa a balançar, daqui a pouco você sente vontade de voltar ali a beber, enfim. E você quer fazer tudo aquilo que todo mundo está fazendo, porque você já está, daqui a pouco você já está no clima. Então você está colocando sua vida a pique, né? E aí, ou você fica ali na tentação e não se diverte nada e volta para casa triste, vazia e frustrada, ou você vai cair na tentação e vai chutar o pau da barraca e vai ali fazer tudo aquilo que você fez uma aliança com Cristo. E você é nova criatura. E aí você vai e entra na gandaia. E aí depois? Você acha que as pessoas à tua volta, da tua comunidade, vão olhar para você e vão achar que você é sal da terra e luz do mundo? A pergunta. O que você estava fazendo de diferente dos outros? Como você estava influenciando aquele meio? Né? Então, vamos lá. A outra saída é recusar o convite, pois a tentação será grande e é melhor ter problemas com os colegas de classe do que com aquele que te criou. E será eternamente seu mais verdadeiro amigo. Isso é verdade, porque ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus jamais vai te abandonar. Então ele será teu amigo eternamente. Caso você resolva contrariar seus princípios cristãos e opte pela primeira alternativa, é melhor ir se preparando, pois terá de repetir a dose em todas as outras festinhas. Isso não será legal. Não se esqueça também de pedir oração à sua tia, sua mãe, sua avó, ciclo de oração, você vai precisar. Se decidir, porém, encarar os amigos e recusar o convite, fique tranquilo. Eles não vão mais contar com você para as outras festas e a sua aparente covardia foi, na verdade, uma grande prova de coragem e domínio próprio. Porque você pode fazer o que você quiser. Lembra lá no comecinho que eu falei? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém fazer. Você pode tudo. Quando as pessoas falam assim, você agora que é crente, não pode mais isso. Não pode. Aí você pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém fazer. A melhor resposta é essa. E se as pessoas elas realmente fazem questão da tua presença, se elas realmente te amam, elas vão entender. Porque aqueles que não entenderem, que te criticarem, que te apontarem, que não compreenderem, ou até ficarem sem falar com você, tenha certeza que essa pessoa ela não te ama, ela não quer seu bem e ela não te respeita. Porque é onde o meu limite termina, começa o teu. E eu preciso te respeitar. É a tua escolha. Eu sou cristã. Eu não preciso ser inimiga de ninguém, porque eu sou cristã, porque eu vivo Cristo, porque eu leio a Bíblia, porque eu vou para a igreja. A Bíblia fala que eu preciso amar o pecador e aborrecer o pecado. Eu posso, sabe, gostar, conversar com várias pessoas. Não é todo mundo que vai andar lá comigo? Não. É todo mundo que vai estar dentro da minha casa? Também não. Mas eu preciso viver bem com todas as pessoas, respeitando o espaço e o limite de cada uma delas, querendo o bem de cada uma delas, entendendo onde é o limite de cada uma delas. E assim como eu preciso aprender a respeitar o limite do próximo, o próximo também precisa respeitar o meu limite. Se eu não quero participar dessa festa, você diz que é meu amigo, você tem que compreender. Não, irmã, eu entendo que você não gosta. Eu não vou deixar de gostar de alguém, de ser amiga de alguém, porque eu não estou num ambiente que não me convém. E essa outra pessoa que diz que é minha amiga, ela precisa também me compreender e entender que isso não deixa de ser amor. Mas sim, isso não é amor, é questão de respeito. Então, isso é uma grande prova, né, de coragem e domínio próprio. Então, essa história é muito clara em seu significado, né? Mas, de qualquer maneira, fica aí a pergunta. E você recusaria o convite e perderia a amizade dos amigos? Ou aceitaria o convite e perderia a amizade de Deus? Olha aí. E quando fala de convite, não é só convite de festinha não, tá?
cuidado. Tem vários tipos de convite que a gente recebe, que a gente tem ali o livre-arbítrio para dizer sim e não. E cada resposta, sim ou não, ela precisa estar debaixo da vontade de Deus, para a gente depois não estar aí chorando e sofrendo. Porque a maioria dos casos que eu vejo de pessoas que conversam comigo, que pedem minha ajuda, é que elas mesmas buscam as tempestades que passam. E às vezes nós mesmos buscamos as nossas tempestades. Quando nós não obedecemos, quando nós não fazemos a vontade de Deus e queremos agir do nosso jeito, tá bom? Para concluir, a outro lado da vida social que não pode ser deixado de lado é aquele ensinado por Tiago, que nos impõe o dever de ajudar socialmente os mais carentes da comunidade. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres é tarefa que devemos desempenhar com amor como resultado da salvação. Procure se informar em sua igreja, se ela dispõe de algum programa social, tente se envolver. Se você é empresário, lembre-se de ser justo nas relações trabalhistas com os funcionários, não defraude os salários daqueles que trazem progresso para a sua empresa. Se você é um empregado, busque dedicar-se como se estivesse fazendo para o Senhor, que certamente vai recompensá-lo. Ou seja, dê o seu melhor em tudo que você fizer, principalmente para a glória do nome de Deus. Então aqui vou deixar uma tarefinha. Faça uma lista das coisas que você vinha praticando e que descobriu nesta lição não serem compatíveis com o comportamento cristão. Depois, ponha-se diante de Deus em oração, peça-lhe perdão em nome de Jesus e Ele vai mudar essas áreas de sua vida. Tarefa 2. Procure desenvolver novas amizades, principalmente entre cristãos, e evite acompanhar os amigos de outrora que acabarão levando para o caminho do mal, se você não estiver bem firmado em Cristo. Há locais que não devem ser frequentados, sob pena de você fracassar na fé, principalmente por ser novo convertido. Não queira viver uma vida reclusa, né? Se afastar ou se excluir, pois o homem, por natureza, busca o companheirismo. Seja uma carta aberta e lida diante dos homens, sem que isto signifique envolvimento com seus pecados, para que eles possam vir ao conhecimento de Cristo. Eu vou deixar essa tarefinha para vocês fazerem e vou deixar também uma outra tarefinha que é sobre o que a gente aprendeu, né? Com esses textos. Além dessas 3 tarefinhas que você vai fazer entre você e Deus, né? Esse propósito aí, vou deixar aqui algumas perguntinhas para ver se você prestou atenção mesmo nesse texto, tá bom? Perguntinha 1. O que disse Jesus em sua oração sacerdotal? Lembra? Perguntinha 2. Qual o significado daquela parte da oração? Perguntinha 3. Que tipo de experiência viveu Paulo no contexto desta lição? Perguntinha 4. Segundo Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, por que a salvação é dom de Deus e não das obras? E por último, perguntinha 5, o que acontece com o crente que não anda segundo o conselho dos ímpios? Então, responda essas perguntinhas aí nas suas anotações. Qualquer dúvida, né? Eu vou deixar esse vídeo aí. Pode conversar comigo, quem me conhece, né? Me chamar e conversar comigo. E eu vou tirar essas dúvidas, tá bom? Essa foi a lição 1. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que você faça as tarefinhas. Que Deus abençoe a sua vida, né? E vamos, né? Até a próxima lição, tá bom? Deus abençoe.